aí ela veio com os exames basicamente normais, né? Praticamente tudo normal. E aí? E agora? Será que o tratamento dessa paciente é cirúrgico mesmo? Olá, boa tarde, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Endócrino. Esse aqui é um programa feito para o médico que atua ou como clínico geral, ou como médico de família, ou em alguma outra especialidade, atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela endocrinologia, mas não fez residência. Se é esse o seu caso, você está no lugar certo. Porque esse programa aqui, ele existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade, de um jeito simples, e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. O meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência. Muito bem, o tema de hoje é como ter mais segurança na hora de tratar pacientes endócrinos. Olha, eu vou te mostrar hoje aqui de uma forma prática, né? De uma forma bem da vida real, como é que você faz para poder atuar com segurança. Então já se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube. Gente, o canal é 100% dedicado para o médico interessado em endocrinologia, para quem quer atender os seus pacientes com mais segurança, para quem quer fazer um trabalho de excelência dentro dos pacientes com doenças endócrinas, para quem quer se tornar endocrinologista, né? Para quem quer se preparar para obter o título de especialista, enfim, o nosso canal é para você. Então, e também é o seguinte, já deixa um like aí nesse vídeo, compartilha com outros colegas, porque dessa forma, muito mais gente vai ter a oportunidade de ouvir tudo que eu vou falar aqui. Vamos lá. Então, para a gente falar sobre segurança no atendimento de pacientes endócrinos, a gente vai fazer isso em um cenário bem prático, bem do dia a dia. Então, é o seguinte, ó. Eu vou discutir aqui com você um caso clínico, tá? Então, vamos supor que você recebeu uma paciente, né, no seu local de atendimento, seja no consultório, no ambulatório, enfim, né, dentro de uma clínica, enfim. E aí você atende, você recebe uma paciente de 53 anos, sexo feminino, e essa paciente, ela conta que há cerca de um mês atrás, ela procurou o pronto-socorro de um hospital devido a um quadro de cefaleia, uns sintomas respiratórios também. E aí, lá nesse momento, né, na emergência, ela fez uma tomografia de crânio e essa TC, ela mostrou uma lesão na hipófise. Bom, o fato é que, ali naquele contexto ali do pronto-socorro, essa paciente acabou tendo um diagnóstico de uma sinusopatia, e aí foi prescrito um tratamento com antibióticos, sintomáticos, enfim, ela melhorou. Só que por conta dessa lesão na hipófise que apareceu lá na tomografia que ela havia feito, ela foi encaminhada para um neurocirurgião. E aí ela foi para avaliação com o neurocirurgião e ele solicitou uma ressonância da célula túrcica para avaliar melhor essa lesão. Bom, e aí a ressonância mostrou que essa lesão hipofisária era, na verdade, um adenoma de 1,8 centímetros.
E aí, por conta disso, o neurocirurgião encaminhou essa paciente para você fazer uma avaliação pré-operatória, uma avaliação hormonal pré-operatória. E aí, essa paciente até traz um encaminhamento desse neurocirurgião em que ele diz que a paciente apresenta um adenoma hipofisário, um macroadenoma, né? Porque ele tem mais do que 1 centímetro. Lembra que a gente faz essa classificação pelo tamanho, né? Então, as lesões com menos de 1 centímetro a gente chama de microadenomas. E as lesões que têm mais de 1 centímetro, ou pelo menos 1 centímetro, a gente vai chamar de macroadenomas da hipófise. Então, como a lesão dela tem 1,8 centímetros, é um macroadenoma. E aí, esse neurocirurgião, então, enviou um relatório, né, dizendo, olha, a paciente teve diagnóstico recente de um macroadenoma hipofisário, nós indicamos tratamento cirúrgico e eu te encaminho para uma avaliação hormonal. Beleza, essa paciente, ela é assintomática, ela não tem nenhuma queixa no momento. A menopausa aconteceu há 4 anos atrás, ela não faz terapia de reposição hormonal da menopausa, não faz uso de medicamentos, enfim, o exame físico dela também é totalmente normal. Beleza. E aí, você solicitou as dosagens hormonais para ela, né, basais da hipófise. E aí, ela veio com os exames basicamente normais, né? Praticamente tudo normal, exceto pela dosagem da prolactina. Ela vem com um resultado de prolactina de 211 nanogramas por decilitro para um intervalo de referência de 5 a 25. Então, é uma prolactina não apenas alta, mas bastante alta, né? Uma prolactina de 211. E aí? E agora? Daí te surge aquela dúvida. Será que o tratamento dessa paciente é cirúrgico mesmo? Bom, vamos lá. Então, o nosso tema aqui hoje é segurança nos atendimentos, né? Então, segurança nas condutas diante de pacientes com doenças endócrinas. Da onde que vem a segurança ou como é que se constrói, né, uma segurança na hora de atender os pacientes. E aí, olha só. Aqui, a gente está diante de uma situação em que a paciente já vem com um diagnóstico, ela já vem até com uma previsão de conduta, né? Então, ela já veio encaminhada do neurocirurgião, ele já vai operar, ele só quer que você faça uma avaliação hormonal. Aqui, gente, a gente tem 2 caminhos possíveis. Um caminho, que é o caminho do médico inseguro, né? O médico que tem menos embasamento, e o caminho do médico seguro. Então, vamos lá. Qual que é o caminho do médico inseguro, né? Ou do médico pouco capacitado, né? Para atender pacientes nesse contexto. O caminho seria o seguinte: ele fala amém, né? Ele fala assim, beleza, então o neurocirurgião encaminhou aqui, né? Deu o relatório dizendo que vai operar e tal, a paciente tem um macroadenoma da hipófise, beleza, então é isso aí mesmo, ele já falou que é cirúrgico, então é cirúrgico, e ponto final. E aí você, né, toca o bonde, né, devolve a paciente lá para o neurocirurgião e vamos embora. Beleza, agora vamos ver como que seria a posição do médico que tem segurança. Então, da onde que vem a segurança? Gente, olha,
pode até que exista. Pode até ser que exista um outro caminho que possa levar à segurança, mas eu, Mona Lisa, só conheço um caminho. Esse caminho é o do embasamento, do conhecimento, da bagagem de aprendizado que você traz. Se você é um médico bem embasado, que conhece, que entende da especialidade, você é seguro. Então, se você não traz essa bagagem, não tem da onde, não tem como o negócio assim brotar do nada, né? Cara, esse médico é muito seguro. Não tem como essa segurança brotar do nada. Então, para mim, Mona Lisa pode ser, como eu falei, pode até ser que existam outras formas, mas eu desconheço. Para mim, a forma de um médico ser seguro nos seus atendimentos, a única forma, ao meu ver, é ele ter bagagem de conhecimentos. Então, como é que você... Aí você fala, bom, beleza, então eu tenho que saber endócrino, eu tenho que aprender endócrino, mas como é que eu faço isso? Né? Então, como é que você faz isso? Como é que você constrói esse ambiente propício para a segurança, né? Agora eu me lembrei de uma história aqui. Gente, eu tenho filho pequeno, né? Meu filho tem 4 anos, vai fazer 5, mas assim... Então, a minha cabeça muitas vezes eu me lembro de coisas assim relacionadas à infância, criança, e aí eu vou dividir com você agora porque eu acho que é bem colocado. É igual à história dos 3 porquinhos, né? Então, se você constrói uma casa de palha, essa é uma casa segura para te proteger do lobo mau? Não é, né? Se você constrói uma casa de madeira, ela já é um pouco melhor do que a casa de palha, mas ela ainda não é uma casa segura. Ela ainda não te protege do lobo mau. Se ele soprar, essa casa cai. Mas se você constrói uma casa de tijolos, aí você tem segurança de verdade. E aí, tendo segurança, lobo mau não entra, né? Então, é a mesma coisa. Para você ter segurança nos seus atendimentos, você tem que construir a casa segura para você. Como é que você constrói isso? Com o elemento, o seu cimento, né? O seu tijolo. É o embasamento de conhecimentos na endocrinologia. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma paciente que, na verdade, o que ela tem? Ela tem um adenoma na hipófise que foi descoberto por acaso. Como é que foi isso? Ela foi lá no pronto-socorro para fazer uma investigação, porque ela estava com cefaleia, com sintomas respiratórios. E aí ela fez um exame de imagem para investigar sinusopatia. E aí, por acaso, foi descoberto, né? Quando ela fez essa tomografia, foi visto que ela tinha uma lesão na hipófise. Isso, a gente chama isso de incidentaloma, né? É uma lesão que foi descoberta por acaso. Você estava procurando uma coisa, achou outra. Então, como é que a gente faz para a gente abordar isso, né? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar assim, bom, uma lesão descoberta por acaso ali na hipófise, será que ela tem significado clínico? Será que ela é relevante? Será que ela merece alguma abordagem? Será que ela precisa ser tratada? Então, é essa a dúvida que surge. E aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar esclarecer melhor. Se essa lesão que apareceu aí na hipófise, né, que você descobriu, por acaso, completamente ao acaso, será que essa lesão
ela está relacionada a uma secreção hormonal, né? A uma hipersecreção hormonal? Será que isso é sendo um adenoma, né? Em se tratando de um adenoma, será que ele secreta hormônio de maneira autônoma? Ou, por outro lado, será que essa lesão, ela comprime o tecido hipofisário normal, né? Comprime a hipófise normal e impede essa hipófise de secretar os seus hormônios? Ou seja, será que essa lesão provoca uma deficiência de algum hormônio hipofisário, né? Então, assim, e outra, será que essa lesão é um adenoma? Ou será que é algum outro tipo de lesão na hipófise? Por que você precisa saber isso? Você precisa saber porque, poxa, se essa lesão não estiver trazendo nenhuma repercussão, então tá tudo bem, né? De repente você pode só acompanhar ou esquecer que essa lesão existe, né? Por outro lado, se essa lesão estiver trazendo algum impacto ou tiver um potencial de trazer algum impacto, aí você tem que pensar em abordá-la, né? Foi descoberta por acaso, mas que bom, porque uma vez sendo descoberta, você pode promover um tratamento, então, antes mesmo que as alterações aparecessem clinicamente e justificassem a paciente procurar atendimento. Então, a ideia é essa, quando você encontra um incidentaloma na hipófise, né? Você quer entender melhor que lesão que é essa, que tamanho que ela tem, para saber se ela promove algum sintoma compressivo, né? Porque dependendo do tamanho da lesão, ela pode comprimir as estruturas vizinhas. Você lembra que a região ali da cela túrcica, né? Que é o lugarzinho onde fica a hipófise, é um lugar muito pequeno e é super vizinho das estruturas, de várias estruturas nobres. Então, pode ser também que a lesão provoque algum impacto simplesmente pela sua presença, além da possibilidade de provocar, de estar relacionada a uma hipersecreção hormonal ou de provocar alguma deficiência hormonal. Então, se você tem essa visão, né, esse embasamento aí, quando você recebe uma paciente assim, você fala, opa, peraí, eu preciso entender melhor que lesão é essa, qual o impacto dela, né? Antes de pensar em qualquer tratamento, porque existe uma sequência lógica, né? A endocrinologia, ela é uma especialidade que é eminentemente baseada em raciocínio clínico, né? Então, a gente parte de um raciocínio clínico para a gente chegar em um diagnóstico, e aí a gente parte para uma próxima etapa, depois que a gente tem um primeiro diagnóstico, que às vezes é o diagnóstico de uma síndrome, né? Por exemplo, a síndrome do hipertireoidismo, né? Daí você dá o diagnóstico com o TSH e o T4 livre, você vê as alterações ali, opa, isso é hipertireoidismo, e aí depois você tem uma próxima etapa, que é entender qual que é a causa, né? Então, você deu um diagnóstico sindrômico de excesso de hormônio, né? Relacionado a sinais e sintomas, então é uma síndrome, e aí depois você parte para um diagnóstico etiológico. Aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente tem um diagnóstico inicial assim, ó, é um incidentaloma, é uma lesão hipofisária. Opa, mas então eu tenho que entender melhor, né? Que espécie de lesão hipofisária é essa? Né? Se isso é um adenoma, esse adenoma é secretor de hormônio? Se ele fosse secretor de algum hormônio hipofisário, a gente vai até dar um nome específico, né? Por exemplo, se o adenoma é secretor de GH, a doença resultante se chama acromegalia, né? Que vai ter lá as suas manifestações clínicas e tal. Se esse adenoma hipofisário é secretor de ACTH, a gente também tem um outro nome, né, de doença para dar, que seria
a síndrome de Cushing, né? Então, assim por diante. Então, uma vez que a gente descobre que o paciente tem um adenoma na hipófise, a gente precisa de mais detalhes para a gente entender. Eu preciso tratar? Eu não preciso tratar? Qual o melhor tratamento, né? Será que é cirúrgico? Será que o tratamento é medicamentoso? Enfim. Então, a gente precisa caminhar, progredir nessa investigação, mas fazendo sentido para você, né? Então, você entendendo que existe um passo e um outro passo, porque você tem um objetivo, né? Então, existe um caminho que é trilhado. Se você não conhece isso, se você não tem esse embasamento de compreensão da endocrinologia, o que acontece com você? Aí você fica muito tentado a fazer aquilo que um terceiro sugeriu. Nesse caso aqui, por exemplo, que a gente está discutindo de uma paciente que vem encaminhada do neurocirurgião e o neurocirurgião já falou, olha, eu vou operar, é cirúrgico. Se você não tiver um embasamento e entender o que você está fazendo, né? Você vai na dele. Inseguro. Sem saber. Tipo assim, o neurocirurgião fala uma coisa, mas lá no fundinho do seu coração você tá, ai, gente, mas será que é isso mesmo? Mas o neurocirurgião tá falando que é, mas será que é? Essa insegurança, ela advém de um não entendimento, né, do contexto ali, ou seja, de uma falta de embasamento, né, de conhecimentos sobre o tema. Então, segurança vem de embasamento. Então, em cada contexto da endocrinologia, é interessante que você construa o seu aprendizado de forma embasada, para que você esteja em um nível de compreensão dos assuntos que te permita dominar. É tipo assim, construa a sua casinha com tijolos e ela vai ser segura o bastante para o lobo mau da insegurança não conseguir entrar, não conseguir derrubar. Então, olha só, quando você está diante de um incidentaloma, né, um adenoma hipofisário, aqui a gente está falando de lesão hipofisária, um incidentaloma hipofisário, a primeira coisa, você precisa de um exame de imagem que seja direcionado ali para a célula túrcica, para você entender melhor a natureza da lesão, né? E os potenciais riscos de efeito de massa. Então, isso daí o neurocirurgião fez. Ele viu lá a tomografia da paciente, né? Ela tinha feito uma tomografia no pronto-socorro, ele viu a tomografia e falou, não, aqui tem uma lesão na hipófise, eu preciso de uma ressonância da célula túrcica para ver melhor as características da lesão. E aí, com a ressonância, a informação ficou melhor, né? Porque daí, com a ressonância, a gente viu que a lesão, na verdade, era um adenoma com 1,8 centímetros, ou seja, um macroadenoma na hipófise. Então, e aí, beleza. E aí vem os seus questionamentos. Você fala assim, bom, macroadenoma na hipófise. Será que ele é secretor de hormônio? Será que ele provoca deficiência hormonal? Né? Será que ele está comprimindo alguma estrutura vizinha? Beleza. Para melhor identificar isso, aí você vai lançar mão das dosagens hormonais. As dosagens hormonais hipofisárias basais, elas vão te ajudar a esclarecer se existe deficiência hormonal, né? Então, você vai precisar das dosagens hormonais basais dos vários eixos hipofisários, né?
Então, você vai precisar verificar o eixo corticotrófico, o eixo tireotrófico, a parte de o eixo gonadotrófico, enfim, os vários eixos hipofisários. E você também vai precisar verificar se essa lesão não é secretora de hormônios, né? E aí, para verificar se essa lesão não está provocando síndrome de Cushing, como a doença de Cushing é uma doença bastante rara, né? E a investigação bioquímica ela é cheia de armadilhas, diante de um macroadenoma, a pesquisa para a doença de Cushing vai ser clínica. Você vai conversar com a paciente, vai examinar e ver se tem alguma pista de possibilidade de hipersecreção de ACTH com um quadro de hipercortisolismo, né? Se a paciente não tem sintoma nenhum, o exame físico dela é normal, como a gente viu aqui, você já pode ficar satisfeito em relação a isso e descartar a possibilidade de doença de Cushing. Já as demais, né? Então, será que essa paciente tem acromegalia? Será que essa paciente tem prolactinoma? Aí, para essas possibilidades, você não vai se contentar com a investigação clínica, você precisa complementar com dosagem hormonal. Veja bem, essa é uma mulher que já está na menopausa, já tem 4 anos de menopausa. Então, ela pode muito bem ter um prolactinoma e não ter sintomas, né? Porque ela já não menstrua mais. Então, o carro-chefe de manifestação clínica do prolactinoma é a alteração do ciclo menstrual, né? É alteração do ciclo menstrual e galactorreia. Mas numa mulher na menopausa, essas manifestações não tem como, ela já não menstrua mesmo, então não tem como você verificar. E no caso da galactorreia, uma mulher na menopausa, né, ela já pode ter o tecido mamário mais hipotrófico, então pode ser que ela não apresente, né, uma resposta das mamas à prolactina elevada, pode ser que essa resposta com produção de leite não aconteça. Então pode ser que ela não tenha galactorreia, né? Então, mesmo sem manifestações clínicas e mesmo fora de um contexto de menopausa, né? A gente não vai se contentar com a ausência de manifestações clínicas para descartar a possibilidade desse macroadenoma ser, na verdade, um prolactinoma. Então, a gente vai fazer a investigação bioquímica da mesma forma em relação à acromegalia, né? A gente também vai precisar da avaliação bioquímica, mesmo que o paciente não tenha manifestações clínicas típicas ou suspeitas, né? Por quê? Porque se existir uma doença assim, por exemplo, qual que é o tratamento do prolactinoma? O tratamento do prolactinoma, ele é medicamentoso, ele é clínico, né? A gente usa agonista dopaminérgico para tratar o prolactinoma. Já no adenoma que não secreta nenhum hormônio, o tratamento é cirúrgico, né, para o macroadenoma. Na acromegalia, o tratamento é inicialmente cirúrgico, mas a gente já, de antemão, a gente já tem que ter, né, uma previsão de que, muito provavelmente, além do tratamento cirúrgico, a gente vai precisar de outras medidas, de outros tratamentos também na acromegalia, né? E a forma de acompanhar o paciente é diferente se ele tem acromegalia ou se ele tem um adenoma clinicamente não secretor, né? Só para dar 2 exemplos, para comparar 2 situações em que o tratamento inicial é cirúrgico, mas o segmento é diferente. Então é importante você saber, né? Porque dependendo do que essa lesão, da natureza
desse adenoma hipofisário, o seu tratamento vai mudar, a sua abordagem muda. Então, se você entende isso, você entende por que você tem que fazer um diagnóstico, por que você tem que ir mais a fundo, né? Então, isso daí é o que faz toda a diferença. Você entende por quê? Você sabe por quê. Então, você sabe o que você está fazendo. Isso significa que a sua casa é de tijolo. É por isso que você tem mais segurança na hora de atender o seu paciente. Então, olha, essa mulher aqui de 53 anos, com um incidentaloma hipofisário, que é um macroadenoma de 1,8 centímetros, quando ela chega, a gente precisa esclarecer a natureza desse adenoma dela para a gente pensar no tratamento. E aí, essa paciente, no exame clínico, não tem absolutamente nada. Não tem sintomas, não tem sinais no exame físico para nada. E aí, você solicitou as dosagens hormonais hipofisárias. Em busca, então, de quê? Em busca de um diagnóstico de deficiência de algum eixo hormonal hipofisário, ou, né, em busca de um quadro de hipersecreção hormonal. E aí, todos os exames vieram normais, exceto uma prolactina, que veio com um resultado de 211. Olha só, gente, uma coisa é você ter uma prolactina de 40 para uma referência até 25. Outra coisa é você ter uma prolactina de 200 para uma referência até 25. Por que isso faz toda a diferença? Isso faz toda a diferença porque, olha só, vamos lá para o entendimento das bases e já jogar direto no impacto que ele tem no nosso raciocínio. Olha só que interessante. Existe uma correspondência. Quando a gente tem um adenoma na hipófise que produz prolactina, olha só como que isso é interessante. É uma característica desse adenoma. Ele, à medida em que ele vai crescendo, ele vai produzindo mais prolactina. Então, quando ele é pequenininho, ele produz prolactina de forma autônoma, né? Porém, as quantidades de prolactina que ele produz são menores. À medida em que ele cresce, então, lesões maiores vão ter produção de prolactina maior. Então, é assim, ó, em geral, um microprolactinoma, que é uma lesão com menos de 1 centímetro, em geral, vai ter uma prolactina entre 100 e 200. Enquanto que os macroprolactinomas, as lesões que têm mais do que 1 centímetro, elas costumam ter prolactina acima de 200. Gente, não é matemática, não é número mágico, porque a medicina não é uma ciência exata, tá? Mas isso serve como um norte. E a gente entender que no prolactinoma existe essa correspondência do volume do adenoma com o nível de prolactina, nos ajuda muito a raciocinar. E olha que isso é uma característica do prolactinoma, porque isso não é verdade para outros adenomas. Você quer ver? Olha só, por exemplo, o adenoma produtor de ACTH, que é o que provoca a doença de Cushing, né? Muito ACTH vai estimular muito a córtex adrenal, que vai levar a um excesso de cortisol, que vai ser o Cushing. Bom, na doença de Cushing, o que acontece? A gente não tem essa correspondência. Às vezes é uma lesão pequenininha que faz um estrago gigante, né? E não é o tamanho da lesão que vai dizer sobre a intensidade da hipersecreção hormonal. A gente não tem essa correspondência.
Em geral, a doença de Cushing acontece com microadenomas, né? Em geral, os pacientes com doença de Cushing, a maioria deles vai ter um microadenoma. Alguns vão ter macroadenomas, lesões com mais do que 1 centímetro, mas quem tem macroadenoma não tem uma doença mais severa por causa disso, não. Então, assim, o tamanho do adenoma não tem correlação com a severidade da hipersecreção hormonal. E isso também não acontece na acromegalia. Então, essa é uma característica do prolactinoma. E essa é uma característica que nos ajuda na hora da gente fazer a investigação diagnóstica. Por exemplo, a nossa paciente aqui, ela tem um macroadenoma na hipófise e ela tem uma prolactina de 211. Com isso aqui, minha gente, meus colegas docs, é o seguinte: o diagnóstico dessa paciente é de um prolactinoma. Aliás, é de um macroprolactinoma. Só com esses elementos aqui da história do exame físico, com as dosagens hormonais e o exame de imagem da paciente, com isso daqui, a gente chega a um diagnóstico final de um macroprolactinoma. Então, se aqui a gente passou por todas as etapas até chegar no diagnóstico final, então a gente tem condições de saber qual o melhor tratamento para essa paciente. E aí, tratamento de prolactinoma, ele é um tratamento que não é cirúrgico. O tratamento é clínico, é medicamentoso. É com um agonista dopaminérgico. A droga de escolha hoje é a cabergolina. Então, eu estou falando isso com 100% de segurança. Eu tenho absoluta certeza e convicção plena do que eu estou te falando. Por quê? Porque eu segui as etapas, fiz um raciocínio, usei os elementos que eu tenho, né, de diagnóstico e cheguei à minha conclusão. E aí, o que acontece? Olha só, o neurocirurgião encaminhou essa paciente falando, olha só, isso aqui é um macroadenoma hipofisário, eu vou operar essa paciente e eu tô te encaminhando para você fazer uma avaliação hormonal pré-operatória. Tipo assim, para ver se tem alguma deficiência hormonal, porque se tiver alguma deficiência, alguma dessas duas, né, ou deficiência tireotrófica ou deficiência corticotrófica, quer dizer, se a produção de TSH for prejudicada e por isso a paciente tiver um hipotireoidismo, ou se a produção de ACTH for prejudicada e a paciente por isso tiver um hipocortisolismo, é necessário iniciar a reposição hormonal antes da cirurgia, né? Para que a paciente vá para o centro cirúrgico com a cobertura necessária desses dois hormônios que são vitais. E isso melhora, né, as condições cirúrgicas, diminui o risco da intervenção cirúrgica e possibilita proteger a paciente, né, no intra e no pós-operatório de uma crise adrenal ou de um hipotireoidismo que pode, então, ter consequências danosas para a paciente diante de uma intervenção cirúrgica. Então, a intenção dele foi essa, mas ele já deu um diagnóstico. Só que aí você chegou, avaliou a paciente como um especialista faz, sabendo o que você está fazendo, entendendo os porquês, e aí você chegou em um diagnóstico cujo tratamento não é cirúrgico. Então, se você tem essa segurança, né, se você sabe o que você está fazendo, você chega no diagnóstico correto e aí, ao invés de falar amém para o neurocirurgião, né, ao invés de dizer, olha, tá tudo bem aqui, não tem deficiência tirotrófica, não tem deficiência corticotrófica, então se você quer operar, pode operar.
Isso não vai ser o melhor para o paciente. E aí, se você fizer isso, você está simplesmente delegando para o outro especialista, né, a definição não só do diagnóstico, como principalmente do tratamento. Você está delegando e permitindo que o paciente seja tratado da forma que não é a ideal para ele, né? Definitivamente não é. Por outro lado, se você ficar na dúvida, né? Se você ficar assim, ai meu Deus, o neurocirurgião falou isso, tipo assim, ele é que sabe, mas eu acho que talvez não seja isso, te faltou embasamento. Te faltou embasamento. Por isso que você está inseguro. E por fim, se você construiu a sua casa de tijolos, aí sim, aí é diferente, né? Porque daí você chega no diagnóstico correto e aí você escreve um outro relatório em resposta, né, para o neurocirurgião. Você conversa com a paciente, explica para ela, né, qual o diagnóstico correto, prescreve o tratamento adequado e faz o relatório de volta dizendo, olha, na verdade isso é um prolactinoma, o tratamento é medicamentoso, e aí faz o que é para ser feito, né? Faz o que é correto. Então, a segurança na conduta, ela é um resultado do embasamento no nível necessário. E como é que você consegue esse embasamento? Com uma metodologia, uma abordagem, né, de aprendizado que realmente se sustenta, porque começa nas bases. Construa a casinha de tijolos e a insegurança do lobo mau não vai ser capaz de derrubar. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os colegas médicos. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, pode postar aqui. Que essa participação ela é sempre muito bem-vinda, tá bom? Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. Então é isso aí. Esse aqui foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino e eu sinceramente espero que você tenha gostado desse nosso encontro, tanto quanto eu. Então, um beijo grande e eu te vejo na próxima.